Que proceda a chamada dos senhores vereadores para retomarmos a sessão. A pauta está sobrecarregada. É a última sessão do semestre. Procedendo, portanto, a nova chamada, André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes César, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, presente. Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Bom, Vossa Excelência, numa parte, e nós vamos continuar nesse debate, vereador Paulo, havia me perguntado, então, se pelo investimento feito poderia aumentar a água. Eu acho que pode em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância que se provar e se pedir autorização para a casa e a casa consentir, está aprovado. Mesmo que ninguém goste disso. Mas o fato é que o aumento da água praticado no mandato passado permitiu investimentos do SAI extremamente importantes. Foi furado um poção e foram feitas 3 estações de tratamento de esgoto. O que deveria ser uma obrigação para todo o município, infelizmente não é, e por isso que os nossos rios estão poluídos ao extremo, aqui não foi. E se o prefeito tivesse mandado um projeto de aumento de água, atrelado a um processo de envolvimento, era bem possível que o nosso posicionamento não fosse contra o projeto, que nós passássemos a discutir o projeto de uma forma que fosse benéfico para a administração e benéfico para a população. Não é isso que se pretendeu nesse projeto. E eu convoco Vossa Excelência e Vossas Excelências, os vereadores da bancada de oposição, de situação, para que nós tivéssemos rejeitado o projeto e aí o mérito seria da casa. Hoje o prefeito está atribuindo, ou a imprensa está atribuindo parte do mérito aos senhores vereadores e ao prefeito que vai retirar o projeto. E ele sai como bonzinho, mesmo tendo tentado fritar os senhores vereadores com um aumento que ele não deve ter discutido lá dentro de gabinete com os senhores. Porque se tivesse discutido, eu tenho certeza que os senhores lá dentro do gabinete teriam se posicionado contrariamente. Porque era um aumento acima do processo inflacionário, muito acima do processo inflacionário. E Vossa Excelência disse que não houve aumentos. Houve aumentos na administração Emanuel. Uma reposição é aumento. É um eufemismo apenas, vereador Paulo. Muda o nome das coisas, mas dizer assim, o senhor está faltando com a verdade, é a mesma coisa que dizer o senhor é mentiroso. Não é o caso. Estou dizendo de Vossa Excelência. Estou dizendo, usou um eufemismo. Falar que é reposição é aumento. E houve aumento, e esses 14,8% não eram pertinentes ao acúmulo de não aumentos feitos nos anos anteriores, nos 2 outros anos de administração Emanuel. Então, os 14,8% eram pertinentes ao interesse voltados à administração desse ano. E eu gostaria muito que o senhor presidente, o senhor prefeito, tivesse feito o projeto, como ele agora vai assumir a responsabilidade estabelecendo a taxa de 4%. Por que não mandou a taxa de 4%? Que era até uma coisa viável, porque a inflação deve ter beirado isso, eu não sei quanto foi, mas parece que... Quanto? Exatamente. Ninguém iria discutir isso. Não teria motivo para haver discussão. Por exemplo, eu convoco aqui, solicito ao senhor presidente, aos senhores vereadores, que ao invés de ele fazer o projeto, ao invés de ele fazer o projeto da água por decreto, que mande o projeto de 4% para casa, que mande o projeto para cá, já que esse é o processo inflacionário, está continuando a repor, como Vossa Excelência diz, manda para casa. E não terá a oposição como teve a oposição aos 14,8%. Isso eu estou falando em meu nome. E assumo em meu nome que eu voto a favor do aumento de 4%, porque é um aumento pertinente à inflação. Mas não posso concordar com 14,8%, quando já foi reposto em anos anteriores o aumento passado pelo prefeito. Então, o que eu venho, na verdade, a conclamar os senhores vereadores é que
nós temos que tomar um posicionamento que tem que divergir um pouco desse posicionamento situação-oposição, porque há muito projeto bom que foi aprovado sem discussão, como teria sido esse agora há pouco aí, e há muito projeto que é ruim, que faz mal para casa, para os vereadores e para a população. E se nós tivéssemos um pouquinho mais de diálogo e não um debate só, às vezes quase sempre acalorado, muita coisa ruim teria deixado de acontecer. Como essa, bastaria apenas que nós discutíssemos. E volto a dizer, 14,8% eu votaria sempre contra, e 4%, que é próximo do processo inflacionário, eu voto a favor. Obrigado. Continua em discussão a solicitação da retirada do projeto. Não havendo mais oradores, está em votação. Em discussão com o vereador João Alberto Minarelli. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que é o ponto de vista da bancada, o prefeito, ele foi de uma tremenda inteligência. Porque quando ele percebeu que realmente o projeto era um projeto inviável pelo valor da percentagem, que é 14,8%, ele achou, tenho certeza, que o prefeito achou, vou dar a parte, que realmente era uma percentagem elevada. O que aconteceu? Você quer a parte agora? Vossa Excelência quer a parte agora? Ou pode falar mais um pouquinho? Não, boa parte. Obrigado, João. Eu acho que o prefeito foi de inteligência mesmo, mas foi de uma inteligência retardada. Foi atrasada a inteligência dele. Ele devia ter feito isso antes, vereador. Entendeu? Pelo menos ele percebeu o erro que ia fazer, que ele ia impingir à população um custo muito alto. Então ele foi inteligente em mudar a posição dele. E eu espero que ele continue inteligente e não pense em colocar a situação tão desagradável para nós aqui na casa e nem para ele. E como eu disse agora há pouco aí na tribuna, mande o projeto para nós, divida conosco a responsabilidade dos 4%. Nós assumimos isso. Obrigado. Mas acontece, vereador Kiko, que a bancada dos 7 vereadores entendeu que nós poderíamos fazer um pedido, que é o pedido que está sendo votado hoje, para o senhor prefeito retirar o projeto. Então foi nesse aspecto que eu acho que ele foi muito inteligente. Ele ouviu a bancada. E quando Vossa Excelência disse que o jornal publicou, que foi nós que pedimos, é uma verdade, o jornal não mentiu. Porque está aí os documentos, tem a assinatura dos 7 vereadores. O jornal, nada mais, nada menos, ele publicou uma coisa que está acontecendo. Vossa Excelência quer mais uma parte? Porque a Vossa Excelência falou do jornal, eu queria que Vossa Excelência esclarecesse isso aí. Quero. Obrigado, vereador. Obrigado. Mas é o que eu digo agora, o que eu disse agora há pouco e disse aí da tribuna, vereador. Não precisava os 7 irem ao prefeito. Não precisava nada disso. Vossa Excelência, na semana passada, quando foi adiada a discussão do projeto, disse que votaria contra o projeto. Deixa eu falar. Vossa Excelência, isso aí Vossa Excelência já falou. Agora eu quero que Vossa Excelência fale da imprensa, porque para esclarecer o negócio da imprensa. Já falei, a imprensa é um pasquim de 5ª categoria. Distorcido, mentiroso, falso, inidôneo e parcial. Eu digo isso, digo sempre. As campanhas como são feitas, a forma como vem sendo conduzida a coisa, me deixa muito preocupado com o destino da cidade. Não é com o meu, não. É da cidade. Porque esse tipo de joguinho de intriga, diz que, diz no que, e não é verdade. Como não é verdade as coisas que a gente tem falado aqui. E tudo que a gente fala aqui está gravado ali. Ali, está gravado. O que eu disse, o que eu não disse, o que eu pensei em dizer. O que eu pensei em dizer e não disse, não está constando lá. Agora, o que eu disse está. E se eu disser assim, não, eu não disse desse jeito, foi de outro jeito, não. As minhas palavras estão lá.
E é isso que eu censuro muito, vereador. Porque, infelizmente, esse jogo de interesses, diga-se de passagem, um jogo mesquinho de interesses, só traz prejuízo. Mas de quem? De quem é esse jogo de interesses? Dessa imprensa que o senhor está falando para mim, que eu estou falando agora para Vossa Excelência, do Grupo Monteiro, estou dizendo para Vossa Excelência. Está ouvindo o que eu estou falando? É esse o nome. As pessoas dizem para mim, mas você vai peitar a imprensa, você só tem a perder. Não tem importância. Eu quero que, perdendo um, se moralizem muitos. E é isso que não está acontecendo, vereador. Sabe, essa divulgação de coisas. Por exemplo, a foto como foi montada dos 7 vereadores, tudo bem, foram lá pedir para o prefeito, mas só assim para falar um pouco do que deveria ser a função da imprensa, de bem informar, por que não disse dos outros 4? Que nós não fomos ao gabinete, mas nós nos manifestamos aqui, que nós iríamos ser contra. Vossas Excelências aqui não manifestaram isso e foram lá se manifestar. E nós aqui falamos não. E essa imprensa, como eu disse, parcial, não teve coragem de falar sobre isso. E nem vai ter. Amanhã vai procurar uma picuinha para criticar o Paçoca, ou a mim, ou o Lilico, ou o André, como se isso fosse imprensa. Não é não. Isso é distorção de fato. Isso é mentira, vereador. Olha, eu queria ouvir Vossa Excelência. Eu não tenho procuração nenhuma para defender o Jornal do Monteiro. Não tenho. Mas, em primeiro lugar, eu acho que é um jornal que escreve as coisas com muita idoneidade. Em primeiro lugar. Porque, veja bem, ele não escreveu uma vírgula, não distorceu nada, vereador. Ele disse que a bancada de 7 vereadores fez um requerimento solicitando do senhor prefeito municipal a retirada do projeto. Pode, eu quero. Obrigado, vereador. Mas omitir Espero fatos... que quando eu pedir para Vossa Excelência a parte, Vossa Excelência seja... Eu nunca neguei a parte para ninguém. Nunca. Eu sou vereador aqui já no 15º ano, nunca neguei. Nunca mesmo. Pelo menos para mim, não. Não, nunca neguei. Vereador, até esqueci o que eu ia falar. Outra vez. Mas eu dou um tempinho, pode Deixa lembrar. eu tentar achar. Outra vez, eu estou começando a ficar preocupado. Não, eu estava dizendo a Vossa Excelência, senhor vereador, que omitir fatos é uma forma de mentir. É faltar com a verdade. A verdade das coisas, senhor vereador, quando é dita, ela é dita na totalidade dela. Ou, pelo menos, que se tente dizer a totalidade. Quando a gente conta uma verdade, mas omite dados importantes para que essa verdade seja globalmente entendida, a gente está cometendo um erro. É uma forma dissimulada de mentir. E é isso que acontece. Então, quando exclui os vereadores que votariam contra, porque já tinham esse posicionamento, e concede o mérito a Vossas Excelências, ela está fazendo um jogo importante, interessante, de valorização de Vossas Excelências. Mas não está sendo completa, na verdade, porque essa não era a posição só de Vossas Excelências. Também fazia parte a posição dos outros vereadores. Nós votamos um projeto importante, foi votado agora mesmo. No Jornal do Povo não estava que os 4 vereadores decidiram votar favorável? Então, vai falar o quê? Decidiu votar favorável e votaram os 4 favoráveis. Não é por causa de bochicho, eu vou dizer por que não é. Primeiro, eu vou dizer que... Eu vou dizer que por que não é, sabe por quê, Kiko? Porque eu sei que Vossa Excelência é um médico brilhante, inteligente e competente. Isso eu tenho certeza. E Vossa Excelência sabe que esse projeto é um projeto importante, que Barretos vai conquistar uma coisa que vai ficar na história. Eu acho que nós vamos escrever essa história. E ficaria muito chato se alguém ficasse fora dessa história. Principalmente um médico, né? E todos nós vereadores aqui. Agora, eu quero dizer o seguinte. Nós pedimos o prefeito e não teve pressão, não. Nós chegamos lá e falamos, prefeito, pode dar, nós vamos fazer um requerimento, dá para você fazer isso? É possível fazer isso? Ninguém chegou a faca no peito de ninguém chegou impondo, como Vossa Excelência disse aqui, como fosse época da ditadura, tem que fazer, tem que ouvir. Não. A gente chegou os 7, conversou com o prefeito, falou, prefeito, por que você não manda
um pedido para retirar esse projeto e depois pensa-se num índice menor. É o que aconteceu. Senhor vereador, mande o projeto de 4%, nós votamos. Eu estou falando em meu nome, mas tenho certeza que os outros vereadores da bancada votam também. Mas tudo bem. Aí o prefeito não precisa dizer que ele teve que fazer isso por decreto. É ruim fazer por decreto. Ele pode governar com uma tranquilidade muito grande, porque quando é uma coisa possível e plausível, não tem por que discutir, vereador. Mas Vossa Excelência está dizendo que é ruim fazer por decreto. Mas ele tem essa opção, se ele quiser. Vereador João Minaré, só para me esclarecer uma coisa, dá uma parte. Dou. Só para esclarecer a todo mundo, de qualquer forma é por decreto o reajuste de água. É que se for acima da inflação tem que vir para a Câmara referendar. Então, por decreto é de qualquer forma o aumento da água. É que até o índice inflacionário é competência exclusiva do prefeito. Passando do índice inflacionário tem que ser referendado pela Câmara. Agora, Obrigado. eu queria dizer uma coisa aqui, vereador Kiko, e para todos que estão aqui ouvindo, a imprensa, foi feito investimento no SAI, e eu acho que não pode deixar de falar, e muito grande. Foi feito 2 reservatórios de 3,5 milhões de litros d'água. Um lá no Sorvetão e outro da faculdade. Que o da faculdade, ele não estava tendo esse reservatório para depositar água. A água está sendo bombeada lá para o reservatório da faculdade e ela vai para a gravidade. Quer dizer, é uma forma também de gastar menos energia. Fez adutora ligando lá do filtro d'água da Pereira até na faculdade. Quanto que não custa isso? Tem investimento. Porque às vezes a pessoa vem entre e fala, mas o SAI não fez nada. Fez. O quê? O que foi feito tem que ser dito. Então, são coisas que foram feitas que está beneficiando de uma maneira ou de outra o povo. Porque o reservatório, a água vai ser depois, ela vai ser distribuída por gravidade. Vai evitar estouro dessa rede que já está um pouco antiga, rede antiga, quer dizer, vai evitar estouro em rede, vai gastar menos energia, que vai bombear no horário que o valor Vereador João Minaré. É mais barato. Então, são esse tipo de coisas que a gente tem que falar. Eu falo. Vereador, gostaria de me dar mais uma parte, só um minuto? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Pois André. não, vereador. Eu te dou a parte com o maior prazer. Só que você marca no seu caderninho que você vai ficar me devendo a parte, que eu já te pedi a parte uma vez, você não quis dar. Eu dou a parte para Vossa Excelência. Não, só para Mas esclarecer, você vai marcar no o caderninho. único dia que eu neguei uma parte para Vossa Excelência foi que Vossa Excelência tinha me ligado 3, eu falei assim, não, hoje eu não vou dar até que Vossa Excelência me dá, mas quando Vossa Excelência me dá, todas as vezes eu dei pro senhor a parte, só aquela vez que foi depois de 3 o senhor me negou. Mas só para esclarecer que a distribuição de água para a gravidade foi feita na administração passada, quando fez o primeiro reservatório lá na fundação. Então não foi feito agora não. Agora realmente foram feitos 2 reservatórios, um na fundação e um do lado do Mas eu Sorvetão. não disse que foi Mas a feito distribuição agora. por gravidade, que economiza energia, essas coisas, foi na administração passada. Não, mas o reservatório foi feito agora. E a distribuição... Aquele na reservatório, passada. André, e Vossa Excelência sabe muito bem que o reservatório da faculdade, aquele reservatório que foi feito lá, ele não estava funcionando, ele não estava nativo. Aquele que foi feito no reservatório é pulmão. Ele serve exatamente para distribuir por gravidade. O Mas ele não reservatório foi estava feito agora. funcionando, ele estava parado. Estava sim, senhor. Essa informação, ele não funciona como reservatório, ele funciona como pulmão. Depois, se o senhor quiser, eu te explico exatamente a função de cada um. Olha, deixa eu te falar uma coisa, se é uma coisa que eu entendo, eu já dei aula de poço profundo aqui em Barretos. Você está rindo? Então agora, depois, aprende Pergunta o Ibrahim, quando ele era armazenamento. prefeito, quem foi resolver o problema do poço profundo que ele pediu para mim. Então, esse negócio de falar que depois me explica, não vai explicar coisa nenhuma. Quem tem que explicar sou eu, que entendo. Não, o Paçoca fica olhando. Eu falei uma verdade, só que não dá mão palmatória. O senhor conseguiu acabar de ver o primeiro poço profundo elevado do planeta. Então, são esse tipo de coisas porque a gente está atento à administração. Não só nessa. Eu sou um vereador que sempre procurei informar, ver em que pé que está, o que foi construído, doutora. Em todas as administrações sempre participei e gosto. Eu acho que é até uma obrigação do vereador, porque na hora de discutir, eu não venho aqui na tribuna por um acaso, não. Porque se eu não entender, uma pergunta que a pessoa faz, eu já embanando, e daí? Agora, se a pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo 10 para ela, porque eu entendo.
Agora, o reservatório que foi feito lá na faculdade, Vossa Excelência sabe disso, é um reservatório que vai distribuir água por gravidade, lenta, sem pressão, concorda comigo? E vai gastar energia numa hora que a energia é mais barata. Isso não mudou, vereador. Como? Isso não mudou. A quantidade de água armazenada mudou muito, mas a distribuição não, vereador. Vossa Excelência sabe muito bem que mudou, e mudou muito. Quer dizer, não estou aqui querendo menosprezar ninguém, eu estou dizendo que foi feito. E o SAI foi, porque senão o SAI amanhã depois vai chegar, vem cá, eu fiz isso, falar que eu não fiz nada. Então, o projeto está aí, o prefeito, nós, a bancada, pediu e o prefeito mandou, e vai entrar em votação, e vamos aguardar. O senhor acha necessário, vereador Anastácio? Desculpa falar isso, mas pelo adiantado da hora, pela pauta que nós temos, mas o senhor tem a palavra, é regimental, lógico. Senhor presidente. Placar? Senhor presidente. Com a palavra. Eu vou. O senhor pode ficar tranquilo que vai ser bem rápido, não vou. Não, mas primeiro eu achei interessante que os ônibus voltou tudo para as escolas. Não é, não. Esse é o da prefeitura. Esse é público. Os ônibus da prefeitura retornou com os alunos para a classe, junto com as professoras. Felizes, porque se não voltar o prefeito pune. É, né? Bom, é interessante, senhor presidente, voltando à questão da água, eu vejo o suplente vereador João Alberto Minaré vir aqui e fazer um discurso como salvador da pátria. Eu entendo que essa questão da retirada do projeto, ela só aconteceu mediante aqui a posição dos 4 vereadores. É lógico que a bancada do prefeito, e é assim mesmo, e vai ser assim. Quem está do lado da máquina funciona, quem não está. Então, a saída que o prefeito teve honrosa, e não partiu dele, que eu tenho certeza, mas de Vossa Excelência, que tem articulado e tentado uma articulação bem diferente do que outras pessoas, conseguiu fazer com que armasse a reunião e ele tirasse o projeto. A certeira, sem nenhuma dúvida. Só que eu não acho isso uma vitória, não. Acho que foi uma obrigação dele, André. Porque com um aumento de 3,90 e poucos % para o servidor público e um aumento da água de 14%, quase 15%, ia ficar muito ruim para ele. Então, a solução que ele teve, e graças a Deus, eu acho que ele está agradecendo a Deus a toda hora, de ter Vossa Excelência que foi lá e, olha, retira, porque senão uma coisa... Aliás, a gente fica olhando, e vai ser assim, com o Emanuel, com o outro, foi com o outro. Quem sempre dá apoio tem que ser lembrado. E nós 4 não tinha que ser lembrado mesmo, não. E nem tinha que sentar naquela mesa. Primeiro porque nem lá eu vou. Né? Não, mas não vou mesmo. Agora, o interessante é que estão fazendo, né? O prefeito retirou. O prefeito retirou, porque o prefeito é bonzinho. Não é bonzinho coisa nenhuma. Se os 7 vereadores aqui tivessem votado no primeiro dia, ele não retirava. A verdade é essa. E graças a Deus que o presidente desta casa, e não estou aqui jogando um conflete nele, não, foi inteligente, segurou uma semana, segurou outra semana e até que ele tirou. Então, se eu tenho que parabenizar, não é o prefeito, não, é vocês. É Paulo Correia, é Existo, é Euripim, é Mandioquinha, é Otávio, é o suplente vereador João Alberto Minaré, que se articulou bem, né, para livrar a barra. E, por isso, uma parte. Obrigado, vereador Paçoca. Eu pedi uma parte só para lembrar a Vossa Excelência de uma coisa muito importante. Assim, agora eu acho bonito, todo mundo fala que o prefeito é bonzinho porque retirou o aumento de água. Só que quando ele mandou o aumento de água, ele disse o seguinte: tem que dar os 14,8% porque o SAI está deficitário.
deixou de ser deficitário? O que precisa explicar é o seguinte, ele estava dando mais do que precisava ou agora ele está dando o que realmente precisava? É isso que tem que ficar claro. Porque se realmente precisava dos 14,8% e agora não precisa mais, o que foi feito? Qual a mágica? Ou ele estava fazendo caixa? Eu acho que tem que esclarecer isso. Por que precisava do aumento e não precisa mais? Porque quando manda o projeto, tem uma justificativa. O site está dando prejuízo. E agora retira e fala que vai aumentar e para de dar prejuízo. Então tem alguma coisa aí que matematicamente não convence. Obrigado, vereador. Eu fiz questão de vir e prometi que não ia me prolongar muito, mas só para dizer que ele não tirou o projeto de bonzinho agora, né, que a galeria sempre está praticamente os mesmos que vêm acompanhando a sessão, os outros, o prefeito já mandou voltar, né, obrigou os ônibus a levar de volta, nós lamentamos, né, mas eu quero parabenizar a bancada da situação pela inteligência que teve da mesa de fazer com que ele recuasse, né, não que ele foi bonzinho. Ele, bonzinho não tem nada, ele é muito ruim de serviço. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Está em votação a retirada do projeto de reajuste da água. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, arquive-se. A retirada. Vamos lá, Negue. Deixa eu ver o projeto. 61, desculpa. 61. Para os senhores vereadores acompanhar no complemento, o projeto de lei número 61/2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a alienação de imóveis que especifica, por doação, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. Tudo bem, Lilico? As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão, foi aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aqui. Aprovado, aqui, está aí o que, doutor Kiko, está ali na porta. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Mandioquinha solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Doação do CDHU, da água já foi aqui. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Esse aqui era o Dom Bosco? Esse aqui é o CDHU do Dom Bosco. 64 na ordem do dia. Novamente na ordem do dia, do seu original, projeto de lei número 64/2007, de autoria do prefeito municipal, que altera e inclui dispositivos na lei 28/2839, de 15 de março de 1994, com as alterações subsequentes. Senhor presidente, qual que é esse projeto? Essa aqui é a gratificação para o pessoal que atua na área de imposto e... É a gratificação para o pessoal que vai trabalhar, que já trabalha na fiscalização do ITR, Departamento de Rendas. Porque a cobrança do ITR, o volume do ITR, por uma lei federal, passa a ser municipal na sua totalidade. Então, ele... Exatamente, isso foi recentemente normatizado através da SRF
número 643, de 2/4/2006. Adequação do setor de fiscalização. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Tá. Em discussão, o projeto de lei número 72/2007, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre reajuste das escalas de vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta e do quadro do magistério público municipal. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Otávio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, restante da população que sobrou depois que os ônibus foram embora. Eu pedi a palavra e vim aqui porque assim tinha dúvida da inflação e aqui nós vimos com a inflação é 3,98%, que é justamente o reajuste que está passando para todos os servidores públicos municipais. É bom lembrar que no caso da água tinha os repasses e coisa. O vereador Paulo Corrêa sempre enfático, olhava para minha cara e gritar assim, e o de 98, e o de 97, e o de 99. Se aumentou há mais esse tempo, então está sobrando agora para não aumentar, vereador. O senhor devia ter lembrado isso na consulta com o prefeito. Mas vamos discutir esse projeto. Não, mas eu só estou lembrando que Vossa Excelência falou. Vossa Excelência citou isso agora há pouco. Excelência, dá uma parte? Dou, claro. Eu sempre faço referência porque a gente tem dados, tem informações. Sim. Imagina hoje o que é 25% em cima do orçamento de 1 milhão. São 250 mil reais. Lógico, não precisa imaginar, é só fazer a conta. Imagina vereador. mais 25, imagina mais 20. Então, na verdade, eu nem ia tocar nesse Então assunto. devia diminuir o preço da água, não manter. Pelo raciocínio de Vossa Excelência, aumentou tudo isso, devia congelar o preço até chegar no tanto. Pelo menos eu entendo dessa forma. Se a administração passada subiu tanto, tem margem para essa ficar. Mas a gente debate qualquer hora, vereador, não tem problema não. Estou à disposição quando Vossa Excelência quiser. Mas eu vim aqui para falar o seguinte, que no caso do reajuste dos servidores públicos, o ano passado não deu a inflação. O ano passado deu R$50 de reajuste para todo mundo. Então, não repassou. E agora, quando vem a inflação, o que significa? Achatamento. Achata o salário. Daí Vossa Excelência pode até dizer, tem algumas pessoas que vão ganhar mais que a inflação? Tem. Os servidores que ganham menos, uma fatia pequena, até teve um aumento em cima da inflação. Só que houve exatamente o achatamento. E daí eu não vejo ninguém falar assim, não, vamos pedir vista nisso e vamos lá falar com o prefeito, para o prefeito aumentar o índice de funcionário. Porque nessa administração, eu acho engraçado porque na administração passada falava assim, criou o trem da alegria. Essa já foi o metrô inteiro, já foi os trens suburbanos, já foi tudo de cargo.
E nós temos aqui parado mais projeto criando cargo. Isso também porque é simples, é óbvio, que continua os da administração passada. Se tinha o trem, agora emendou 250 vagão, um metrô e todo mundo, e com isso não dá para dar aumento para o servidor público. E daí eu não vejo ninguém vir falar. Então a gente está só fazendo um comentário, porque quando se fala em valorização do funcionário, o que demonstra em ato é o achatamento do salário do funcionário. Porque esse ano está passando a inflação, o ano passado não repassou. Como não repassou, congelou e vem a inflação, obviamente que o que se perde é muito mais do que a inflação, porque o reajuste é em cascata, como Vossa Excelência mesmo ponderou. E por que não se dá um reajuste? É importante dizer isso, por que não dá um reajuste. Porque se reajustou de quem quis, através de gratificação. Hoje nós vimos aqui até do pessoal do ITR, está aumentando, médico, advogado, 70 e tantos %, aumenta da onde interessa. E o funcionário público paga o pato. Quando veio o projeto d'água, eu falei assim, 14,8, quero ver o reajuste do funcionário público. E está aqui, o reajuste do funcionário público é simplesmente de 3,98%. Isso depois de um ano que se deu R$50 e acabou congelando. Então é o achatamento. Essa deve ser a política de valorização. Porque se falou muito em plano de carreira, que até hoje ficou na conversa. Se falou muito também em planta genérica de valores do município, no IPTU, também foi só conversa. Eu acho que ano que vem deve voltar essa discussão, né? Porque ano que vem tem eleição, daí volta. Nós vamos reajustar, só que daí é um pouco tarde. Continue a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, na discussão passada, com referência ao sistema de tarifa do SAI, eu não quis usar a tribuna, porque já está mais do que debatido, mas Vossa Excelência tocou no assunto, em um assunto que não deveria nem... Mas os R$50 que o senhor despreza, que foi dado o ano passado, eu fiz uma consulta na administração, através de requerimento, abaixo, quem ganha até R$500 são 800, isso era 440, eram R$440, são 811 811 servidores. Vereador, e são 2.700... Está pedindo uma parte? Sim, é que Vossa Excelência também discutiu, só queria ter a mesma liberdade, se Vossa Excelência tá. permitir. São 2.780 funcionários, é isso? Sim. Então tá, obrigado. Até R$1.000, 845. Até 2.827 funcionários. Então, na verdade, aquela quantia que foi dada não foi irrisória, você pode ter certeza. Até o sindicato concordou. Hoje, eles questionam por que esse baixo, no caso aí da reposição só do índice de infração, que hoje significa em termos de R$19. Mas, na verdade, quem ganhou foi aquele trabalhador mais simples, mais humilde, que gira em torno de 1.700, 2.000 funcionários. Não vamos desprezar, porque o ano passado era 1,90 alguma coisa. E o trabalhador do piso salarial, ele teve 13%. E fora outras posições que a gente tem passado, que veio aqui o Estatuto do Funcionalismo, e nós colocamos uma emenda de ter liberdade de se pagar a licença-prêmio. Vereador, o senhor falou que o servidor piso teve 13%? É esse o valor? Teve. E o médico 75%, então o advogado 75%, acho meio disparate. O vereador Kiko pode até, se quiser uma parte com referência a médico, se você está achando que foi o empréstimo, o reajuste foi... Não, eu só estou fazendo em termos comparativos, não estou discutindo mérito. Então, na verdade, o que tem sido feito, uma coordenadora de creche, ela ganhava R$600, hoje ela ganha R$1.400. Porque se fez um concurso,
Ela tem curso superior de pedagogia. Tinha 9 vagas, foram 5 inscrições. Monitor do CEMUP. Ganhava R$ 700 e R$ 400 de hora extra. Foi regularizada a situação dos monitores do CEMUP, de uma forma geral. Pagem, ganhava o piso, hoje já não ganha mais o piso. Então, tem uma série de conquistas que está sendo feita no funcionalismo. Então, na hora que questiona com relação ao índice que foi feito o ano passado, eu venho aqui e defendo, porque quem ganhou foi a classe mais assalariada da prefeitura. Isso aí você pode ter certeza. Eles não acharam ruim de maneira alguma. Muito obrigado, senhor presidente. Continue discussões. Não havendo oradores, está em votação. Aqui. Vereador Luiz Carlos Anastácio. Fechar? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Kiko Miziara. Agradeço mais uma vez o vice-presidente, vereador Mandioquinha, por me substituir aqui. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Kiko. Embora conste do regimento interno que eu não estou proibido de votar, eu vou votar, eu gostaria de, nesse pronunciamento, constar que eu estou votando apenas pela função de vereador, mas não estou à vontade de votar como funcionalismo público. Votarei a favor e quero que conste, né, que é a opção de votar que me é facultada pelo regimento interno, eu cumprirei. Mas não estou à vontade para votar nesse projeto. Não pelo valor em si, porque eu não vou discutir valor, não, que eu acho que teria que ser muitíssimo mais do que é. Né? Mas a prefeitura não tem recursos para isso. Mas eu quero que conste que vou votar baseado apenas e exclusivamente no que determina o regimento interno, mesmo que eu efetiva e afetivamente não me sinta à vontade para votar no projeto, pelo fato, não de defender o aumento ou que fosse maior, mas pelo fato de ser funcionário público. Obrigado. Anotado pela nossa secretaria a ressalva de Vossa Excelência. Então, em votação, o projeto de lei números... Em votação, o projeto de lei número 72/2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a solicitação de redação, de apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 72/2007. Está em discussão o projeto de lei número 73/2007, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre o reajuste anual da escala de padrão de vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Barretos. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Paulo Corrêa solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
Aprovado por unanimidade a redação final, o projeto número 73/2007. Em apreciação, o projeto de lei complementar número 5/2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder anistia de multas e cancelar juros moratórios dos débitos inscritos em dívida ativa até o exercício de 2005, ajuizados ou não, e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, eu peço para falar daqui mesmo, que eu vou ser extremamente breve, que eu gostaria de só fazer um pedido à bancada de sustentação do senhor prefeito. Já passou alguns projetos para cá e o senhor prefeito, sempre em mensagens, em televisão, o senhor secretário de Finanças, dizia que só iria dar isenção até o ano de 2004, que da gestão dele, ele não iria até o final, que era um compromisso dele de não dar. Já que ele abriu a exceção depois de 2005, eu solicitaria que a bancada do senhor prefeito conversasse com o senhor prefeito também, fizesse como a água, colocasse o ano de 2006 também. Porque se fosse realmente que ele falou, não, é até a administração passada eu dou, da minha eu não dou, mas já que ele voltou atrás na palavra, que ele dê do ano passado também. Eu acho que não vai fazer muita diferença. Eu acho que a bancada de sustentação do prefeito podia fazer, tal como disse que fez no Aumento d'Água, reunir e falar para o prefeito. Porque, certamente, quem já entrou nas anistias do ano passado não teve o ano passado. E agora deixa o ano anterior de novo. Então, com certeza, o ano de 2006 seria muito bem incorporado aqui e daria muito mais para a população. Já que defende tanto a população, acho que essa é a oportunidade de mostrar. Obrigado. O vereador André Rezec, no entendimento dessa presidência e uma análise superficial do jurídico da casa, pela lei de responsabilidade fiscal, a concessão dessa anistia no ano imediatamente anterior constitui em renúncia de receita. E é uma questão administrativa que teria que partir do prefeito municipal. Então, a se estudar, tá? Foi. Bancada boa. Bastante bem. Continue na primeira discussão. Continua em primeira discussão o projeto de lei complementar. Não havendo oradores, está o vereador Anastácio. Está em votação, em primeira discussão, o projeto de lei complementar. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar em primeira discussão e votação. O vereador Paulo Corrêa, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não, é cuidado meu, pessoal. Pode falar mais. Tá bom, então... O vereador Lilico solicita a apreciação em redação final na noite de hoje. Já votou. Então vamos lá. O Paulo solicitou. Paulo solicitou Apreciação em segunda discussão. a segunda discussão. Então está em votação a segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Aí o vereador Lilico solicita apreciar. Já coloquei. Já tinha colocado.
colocado, o do Paulo, antes do... Já tinha, não, Kiko, já tinha colocado, sim. Já estava... Não, é a segunda vez, eu já fiz pela segunda vez, eu vou fazer pela terceira. A redação final. Já tinha colocado o Paulo, aí ele colocou em discussão. Cadê o nosso departamento de... Foi votada a segunda discussão? Olha lá, Flaviana não nos deixa enganar. Então, o vereador Lilico solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Cadê os outros, Ney? Projeto de lei número 69/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, Distrito Industrial, à empresa João Aramis dos Santos Gírio, a Paras Microempresa. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura dos pareceres regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. O vereador Cláudio Honor, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Paulo Corrêa solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 69/2007. Cadê o do Minerva?